De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o Wilson Périco. Nós estamos falando um pouquinho do distrito, do crescimento do nosso distrito e também dos problemas que as empresas vêm a enfrentar com o que ocorreu no Japão e os benefícios que nós teremos com a Copa do Mundo de 2014. Voltando só um pouquinho à situação de 2014, você falou do problema logístico da nossa cidade e fazendo um link do nosso problema logístico. Nós sabemos que Manaus é mais longe de que outras cidades, mas ela acaba sendo mais próxima de outros países, como no caso os Estados Unidos. É a janela mais próxima para os Estados Unidos que nós temos no Brasil. Isso pode influenciar de alguma forma no desenvolvimento e nas vendas que nós viremos a ter, possivelmente depois e antes da Copa do Mundo? Sabe, quando eu falo do aspecto logístico, não é nem só a questão da distância. Eu falo que a infraestrutura da nossa região para receber não só os insumos do polo industrial, mas nesse momento, quando a gente fala da Copa, receber todos os turistas, os visitantes que com certeza estarão passando por aqui. O nosso aeroporto é extremamente deficiente. É vergonhoso. É vergonhoso, é um aeroporto pequeno, não tem infraestrutura para acomodar 2 ou 3 voos que cheguem simultaneamente. Agora você imagina, numa Copa do Mundo, existem 2 locais onde você tem aglomeração de pessoas, dentro dos estádios e nos aeroportos. Então, por aí é um grande... Sem falar na viabilidade das rodovias, né? Que nosso trânsito é caótico para uma cidade pequena. A outra questão é o porto. O porto público, ele vai ser revitalizado, as informações que nós temos agora, e deve ser destinado para atividade de turismo e pessoas. Pode ser uma alternativa, pode com relação ao turismo, mas ele não resolve a questão da necessidade da atividade econômica desenvolvida hoje no Amazonas e aqui em Manaus, que é a atividade do polo industrial de Manaus. Hoje nós estamos reféns, na verdade, de 2 portos, um que atende apenas 30% e o outro 70% das cargas que chegam, só que, para você ter uma ideia, um navio que chega em Manaus hoje, ele leva 20 dias até que o importador tenha acesso às suas mercadorias, enquanto que em outros portos como Roterdã e na Ásia, você pega essa mercadoria em até 8 horas. Então, em termos de competitividade, essa infraestrutura que nós falamos, que o Brasil precisa da atenção e do investimento do poder público para que os investimentos aqui feitos tenham condições de continuar competindo com os produtos importados e mais, que os empregos gerados por esses investimentos sejam preservados. Tivemos também, além da tragédia do Japão, a gente só está falando de alguns problemas que ocorreram. Tivemos também o problema do Porto de Batão, que afundou, e isso não tem pouco mais de um ano, se já tiver um ano, e nós tivemos produtos do distrito que foram para o fundo e até hoje não voltaram. O que é que isso veio afetar na distribuição direta do distrito e no repasse do preço para o terceiro? Para você ver, nós tivemos o problema no Porto de Batão, mas continua sendo o porto que mais movimenta carga em Manaus. Então, demonstrou a deficiência, é um porto que está além da sua capacidade e nós não temos opções para desenvolver a atividade portuária. Nós temos a possibilidade de um investimento hoje próximo ao Encontro das Águas, é um assunto que está sendo bastante debatido junto ao poder público, o tombamento do Encontro das Águas, que nós somos favoráveis a esse tombamento, mas esse tombamento ele não pode inviabilizar o desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. Nós temos que ter uma alternativa onde se preserve a natureza, se preserve o paisagismo, mas se propicie também a continuidade de desenvolvimento da nossa região. E é isso que nós estamos brigando. Quais são as 2 principais bandeiras hoje do sindicato para o desenvolvimento do nosso polo industrial? Nós estamos trabalhando bastante próximos, inclusive do Sindicato dos Trabalhadores, na questão da capacitação da mão de obra. Que é um problema sério aqui na nossa cidade. Existe uma deficiência no país, você vê aí sendo divulgado a todo instante pela mídia, a quantidade de vagas de trabalho que não são preenchidas exatamente por falta de profissionais qualificados. Nós estamos trabalhando isso junto ao Sindicato dos Trabalhadores e também junto às universidades
para desenvolver um currículo focado nas atividades do polo industrial, onde o profissional, o estudante, ele já entre com uma grade curricular que o conduza a um posicionamento dentro do mercado de trabalho. A outra bandeira que nós trabalhamos é exatamente na questão do aumento da nossa atividade portuária. Nós precisamos, é o modal logístico mais barato, é o que vai trazer melhor resultado para a economia do estado do Amazonas, porque é um de menor custo para as indústrias. A indústria fazendo um produto mais barato, todo mundo ganha. O consumidor ganha, consome mais, a atividade industrial aumenta e se gera mais emprego. Falando um pouquinho, você é presidente do Conselho Junior Achievement do Amazonas. Falando um pouquinho dos jovens empresários, como é que você está vendo o desenvolvimento desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Você, como jovem, tem 42 anos só, então muito cedo você já veio para cá, para Manaus, e começou a desenvolver um trabalho voltado a essa área, e hoje Rodrigo defende essa bandeira. Mas primeiro, obrigado. Eu tenho 50 anos. 50 anos, perdão. Eu agradeço. Eu me considero jovem. Acho que a juventude ela está muito mais no espírito do que na idade que a gente tem. Mas o Junior Achievement foi um dos grandes programas trazidos para o Amazonas. O empresário Ulisses Tapajós foi o responsável por isso. E nós abraçamos a causa desde o primeiro momento. Hoje o Junior Achievement do Amazonas é o que mais cresce no país. Nós já temos algumas dezenas de famílias que têm o seu sustento adquirido dentro do aprendizado do Junior Achievement, ou seja, dentro das microempresas, desenvolver alguns produtos que faz parte desse programa na Junior, e com esse conhecimento o aluno trouxe a família dele a possibilidade de desenvolver um produto, comercializar esse produto, e hoje a renda dessas famílias é obtida através dos ensinamentos que a Junior Achievement trouxe para o nosso estado. O grande diferencial da Junior é que você leva ao jovem o sentimento de empreendedorismo, enquanto a nossa geração foi uma geração criada e preparada para sermos bons empregados. O Junior Achievement traz a oportunidade desses jovens serem empregadores, ou seja, de empreender, desenvolver um negócio e aí gerar emprego e renda também na nossa região. Eu acho que é um dos grandes sucessos dos últimos anos na nossa região, principalmente no meio jovem, é esse programa de Junior Achievement, do qual eu faço muito orgulho de participar. Até porque as faculdades ensinam como você ser empregado, né? Mas nenhuma ensina você a ser empreendedor. E esse programa, para você ter uma ideia, eles pegam voluntários das empresas do polo industrial, de cada uma das áreas, da área financeira, da área de produção, da área de qualidade, da área de marketing. Esses profissionais, eles vão junto aos alunos dentro das salas de aula e estruturam uma mini empresa com todos os desafios que uma empresa de verdade tem. É feito um aporte inicial para que essas crianças possam desenvolver e fabricar os produtos que eles decidiram fabricar e depois comercializá-los, e ao final do programa você apura o resultado daquilo que foi investido e aquilo que foi apurado com as vendas. E o sucesso é muito grande. E é esse sucesso, é esse conhecimento que está dando oportunidade a essas crianças, a esses jovens, de deixarem de ser somente empregados, mas virem a ser realmente empreendedores e gerando emprego na nossa região. Ok, fazer agora só um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.